Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando através da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, nas redes sociais do Legislativo Caxiense, para mais um dos nossos bate-papos da Semana de Comunicação aqui da Câmara de Caxias. E hoje teremos uma atração especial. Eduardo Barão, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes em Nova York. Ele que vai nos falar sobre essa experiência. Há 3 anos já em Nova York e com passagens por Jovem Pan aqui no Brasil, Band News. Aliás, é correspondente do grupo de rádios da Bandeirantes. Eduardo Barão, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Há quanto tempo não nos falávamos, mas agora um tempo para falar sobre comunicação. Seja bem-vindo à nossa Semana da Comunicação. Olá, Barão. Olá, Thales. Um privilégio estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente conversar sobre comunicação. Muito obrigado para todo mundo de Caxias do Sul que está acompanhando a gente. Sempre um privilégio. Barão, como é que tem sido esse costume de fato? Você que trabalhou muito tempo pela Band News em São Paulo, vamos falar sobre o Boechat, que foi uma referência do nosso jornalismo brasileiro, e você teve essa companhia muito presente, mas assumiu aí nos últimos tempos esse novo desafio de ser correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York, um correspondente internacional. Pois é, eu estou aqui há 3 anos, né? E é uma experiência completamente diferente, não só profissional, mas pessoal, né? Meus filhos vieram para cá, eu tenho 2 filhos, tiveram que se adaptar a uma realidade, a minha esposa também, todos nós, com uma característica especial. A gente chegou em Nova York no meio da pandemia. E Nova York era a época, né? O epicentro da pandemia no mundo, é a cidade onde mais pessoas morriam aqui nos Estados Unidos e no mundo. Então a situação estava muito, muito estranha. Quando você faz uma mudança para um outro país, né, tem situações específicas que você tem que resolver de trabalho, mas inicialmente pessoais mesmo. Por exemplo, onde você vai morar? Né? Morar aqui não é barato, então você tem que tentar achar um lugar que você consiga pagar. Ao mesmo tempo que aquela época estava tudo fechado, era lockdown, daqueles de filme mesmo, né? Você andava pela Times Square, que é sempre um formigueiro, e não tinha ninguém na rua. Você podia jogar futebol, jogar tênis no meio da Times Square. Você, por exemplo, não tinha nada aberto. O que tinha aberto era, eventualmente, ali supermercado, farmácia. Então, por exemplo, você vai alugar um apartamento, você não tem loja para comprar sofá, não tem loja para comprar cama, estava tudo fechado, absolutamente fechado. Então foi um momento difícil esse inicial, principalmente para a família, né? Até que felizmente a gente conseguiu achar ali um apartamento que já estava mobiliado, que era a única opção à época. Então depois que você resolve todos esses problemas, digamos, pessoais, aí que você começa a tentar fazer um trabalho. E evidentemente você tem que deixar uma marca logo de cara, né? Tentar justificar o investimento da empresa que te mandou para o país. Então, a gente teve algumas dificuldades por causa da pandemia, mas a pandemia também acabou sendo uma forma de você ter assunto. Então, sempre tinha informação, sempre tinha assunto, era um momento muito específico que o mundo viveu. Então, 7 horas da noite, todo mundo saía nas sacadas aqui de Nova York para aplaudir médicos e enfermeiros naquela situação terrível, né, que a gente estava acompanhando. E aí, logo na sequência, começaram outros fatos cotidiano ou fatos históricos, né? Porque mesmo com a pandemia rolando, teve aquele evento triste, né, envolvendo a violência do George Floyd, que foi assassinado por policiais em Minnesota. E depois daquele ato, né, depois daquela situação, as manifestações de rua quebraram essa história de lockdown, porque as pessoas começaram a sair, mesmo com a pandemia comendo solta, para se manifestar. E foi um movimento gigantesco aqui nos Estados Unidos. Começou com grupos específicos, ativistas, e depois pegou todo mundo, né? A cidade inteira indo para a rua para se manifestar contra a violência policial. E estar participando desse momento histórico, mais um, foi algo desafiador, porque ainda tinha a pandemia rolando,
ainda era algo novo, né? A gente viu coisas aqui que não existem no Brasil, xingamentos que aqui nos Estados Unidos, pela Constituição, pela liberdade, eles podem fazer aos policiais. E no Brasil, se você fizer isso, vai ser preso por desacato imediatamente, né? Então foi se adaptar a uma nova realidade. E aí, na sequência, outros assuntos que acabaram ganhando destaque, em especial a eleição que foi realizada com a saída do Donald Trump, a chegada do Joe Biden à Casa Branca, depois rolou aquela invasão ao Capitólio. Ou seja, esses 3 anos que eu estou aqui foi um período muito marcante de assuntos que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Então, isso foi importante também para a própria emissora do trabalho, a Band falar, olha, a avaliação foi correta, a gente mandar o Barão para lá, porque realmente as coisas não estava no período de pasmaceira, onde não tinha notícia. Muito pelo contrário, vários acontecimentos acabaram sendo marcantes aqui da história americana, e a gente teve essa função de levar assim, notícias, informações para quem acompanha a Band no Brasil. E que a gente acompanhou por aqui todo esse teu trabalho em relação ao que tem acontecido em Nova York. Me diz uma coisa, o Barão da Band News, né, do rádio, e que consequentemente trabalha com a multifuncionalidade de um profissional, por exemplo, que é o caso do Barão, do Eduardo Barão, e que está na TV. Como é que foi essa transformação ou essa junção de situações de um profissional que é do rádio, de um convencimento anterior onde profissionais trabalhavam mais, eu faço rádio, mas eu preciso fazer TV. Fala pra gente um pouquinho sobre essas consequências de habilidade, se eu posso dizer assim. Eu trabalhei durante 9 anos na Rádio Jovem Pan, foi ali onde eu comecei a minha vida profissional, digamos assim, né? E meu sonho sempre foi trabalhar em rádio, desde muito cedo. Então, o rádio, para mim, é onde eu me sinto mais à vontade. Tem toda a razão nesse sentido, é onde eu estou lá, 9 anos de Jovem Pan, 18 anos de Band News. Então, fazendo a conta, ainda são 27 anos dessa carreira especificamente em rádio, né? Quando eu estava na Band ainda, eu recebi alguns convites, então, ainda no Brasil, ainda em São Paulo, eu acabei fazendo algumas coisas para a TV. Eu apresentava um jornal no Band News TV, chamado Band News no meio do dia, era um jornal de 2 horas, então eu tive já esse contato com a TV no Brasil. E a Band tem essa característica, então eu já fui, por exemplo, chefe de reportagem na Band News e apresentador. Então eu era apresentador, depois virei chefe de esportes da Band News. Aí eu dirigi uma rádio de música, que durante muito tempo foi uma rádio bem sucedida em São Paulo, chamada Rádio Mitsubishi FM, uma parceria com a empresa automobilística, né? Então, essa história de eu ter várias funções ao mesmo tempo era algo que fazia parte da minha rotina, mesmo estando no Brasil. A diferença é que, para cá, eu comecei a fazer reportagem de rua para a TV, algo que eu não estava fazendo no Brasil. Na verdade, eu nunca tinha feito na minha vida, né? E aí você começa a ter contato com coisas diferentes, com situações diferentes. Você está na Casa Branca, por exemplo, onde está ali o Joe Biden, o Lula, está na Casa Branca, onde está o Bolsonaro e o Trump. Você vai para o Capitólio, porque quebrou tudo ali, você tem contato com coisas do dia a dia, você entrevista pessoas, então foi uma mudança nesse sentido. Mas eu gosto dessas novidades, eu não gosto de ficar parado fazendo a mesma coisa sempre, né? Então isso foi algo desafiador, por um lado, e por outro, foi algo que eu tive que aprender, né? Principalmente a história de você... Antigamente o rádio não tinha imagem, né? Então você podia ficar deitado apresentando o jornal. Ninguém ficava deitado apresentando o jornal, mas enfim, não tinha problema porque ninguém ia ver quem estava ali fazendo o comentário, quem estava participando do jornal. Com o passar do tempo, os estúdios de rádio começaram a colocar câmeras, né? Então você tinha que de alguma forma estar mais apresentável para quem estivesse acompanhando. E apareceram algumas situações que quem estava vendo a imagem falou: os caras estão brigando, né? Alguma coisa desse tipo. E não estava brigando, coisa nenhuma. Era o hábito de quem estava ali no estúdio de rádio. Então foram mudanças que a gente acompanhou ao longo do tempo, mas para mim é sempre um desafio. Eu gosto.
Eu gosto de novidade, eu gosto de estar aprendendo coisas novas, e vir para cá, sem dúvida nenhuma, está sendo parte desse aprendizado. Por exemplo, o improviso do rádio, ele te ajuda na TV? Isso foi uma grande experiência? Ah, sim. O improviso é fundamental, né? Você sabe muito bem, Thales, que quem trabalha em rádio normalmente tem mais facilidade de estar na TV do que o contrário, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que fizeram essa migração dos dois lados. E o rádio é algo que te dá uma tarimba inacreditável. Você consegue falar durante horas, se for necessário, né? Contando história. E eu acho isso maravilhoso, né? Eu adoro contar e ouvir história. Eu sou apaixonado por rádio, puxa vida, desde criança. Então, acompanhava comunicadores maravilhosos minha vida inteira. Então, isso faz toda a diferença. Esse improviso é fundamental, é algo que você pega realmente com o tempo, né? Ninguém põe o pé na rádio, agora eu trabalho em rádio, agora eu já sei falar perfeitamente bem. Não, você pega com o tempo, mas é algo que faz diferença em qualquer meio de comunicação, na TV, se for o caso na internet, agora que está bombando também, enfim, o rádio te dá essa experiência que você pode usar em outros veículos. Aliás, essa é a grande revolução, né? A atualização dos meios tecnológicos com a comunicação. Como é que você analisa e observa essas mudanças, tanto para o profissional do jornalismo, mas quando a gente fala em uma semana de comunicação, nós, por exemplo, temos profissionais da área de relações públicas, de publicidade e propaganda, de marketing, enfim, de redes sociais. O que te parece essas mudanças, principalmente para o nosso meio de comunicação, Barão? Eu acho maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm novas portas, novas oportunidades. Eu sei que há uma discussão muito grande, né? Principalmente entre pessoas que não são jornalistas, né? Que acabam ali tecendo comentários, falando coisas que teoricamente não estudaram para isso, né? E aí eu acho que faz parte um pouco da seleção natural, né? Eventualmente tem alguma forma de a pessoa se comunicar. Se a pessoa não conseguir fazer aquilo de acordo com o que o internauta, o telespectador, né, quem está acompanhando, sei lá, um podcast, está vendo, está ouvindo, a seleção natural fará com que essa pessoa deixe de ser acompanhada, deixe de ser assistida. A gente já viu isso recentemente, né? Eu não acho que a pessoa precisa ser jornalista para se comunicar. Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade ao se comunicar. Então, pouco importa qual é o grau que essa pessoa tenha estudado ou não. A gente conversava muito, eu e o Boechat, antes da tragédia, né, sobre isso. O Boechat também defendia essa possibilidade. Tem 500 canais diferentes hoje de comunicação. O podcast, né, que nada mais é do que uma conversa de rádio, né, virou uma febre, né? Todo mundo agora tem podcast, fala do que quiser. E a seleção natural é justamente essa, né? Você ter a sua credibilidade, você acompanhar tudo isso ao longo do tempo. E claro que a seleção é feita por quem está ouvindo, por quem está vendo, né? Então, na minha opinião, é bem-vindo, é sempre saudável. E se você acabar com o tempo falando uma bobagem ali, o teu público vai identificar que, enfim, não merece mais acompanhar o seu trabalho. Eu fico muito, muito feliz, assim, Thales, porque principalmente durante essa época de eleição, onde a gente sabe que no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, tem muita fake news, né? Muita coisa que as pessoas recebem no telefone celular, no WhatsApp e tal. Eu recebi muita mensagem aí do Brasil, das pessoas perguntando: Barão, recebi isso da minha tia, vai. Isso é verdade ou é mentira? Então, significa que a pessoa confia tanto em você, que mesmo você estando aqui nos Estados Unidos, né, ela vai te procurar como uma forma de referendar aquela teórica notícia que a pessoa recebeu. Isso é muito gratificante, ou seja, você conseguir construir uma credibilidade a ponto de virar uma referência para aquele ouvinte, enfim, para aquela pessoa que está em dúvida se o que ela recebeu é uma verdade ou é uma mentira. Justamente queria te perguntar, dentro desse processo que você acompanhou da situação das fake news, a eleição americana foi
Foi um debate muito grande, né, de se envolvendo a veracidade das informações. Nossa própria eleição, a última para a presidência. Como é que você acompanhou, do ponto de vista americano, as eleições por aí e todos esses processos em relação... Aliás, está seguindo isso, né, as próprias investigações sobre como transcorreu o processo eleitoral nos Estados Unidos, mas no Brasil essa situação também de fake news foi sempre muito presente. Aliás, o Supremo Tribunal Federal colocou diversas resoluções aí para o Poder Judiciário em relação a isso, e a comunicação tem um papel muito importante. Entre Estados Unidos e Brasil, se pode dizer que houve uma semelhança entre fake news nesses processos todos, Barão? Total, total. É um processo mesmo, né? É algo estrutural, é algo pensado, não é feito assim, vamos parecer igual, não, é para ser igual mesmo. Então você tem uma linha, que é uma linha conhecida aqui nos Estados Unidos, que foi seguida no Brasil. Mas é importante dizer que não foi só de um lado, você pode até ter uma estrutura melhor de um lado, mas os dois lados, seja aqui nos Estados Unidos, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil, usaram desse artifício, né? E aí é fundamental ter uma coisa que me parece natural, que o ser humano deveria ter sempre, que é entender o que é uma cascata, o que é uma mentira deslavada, em vez de ficar acreditando em conto da carochinha. Eu sei que é muito mais saboroso você achar realmente que, sei lá, uma mentira qualquer, mas não é assim que a vida toca, né? Não é assim que deveria ser. É muito mais saboroso, prazeroso, alguém te dá uma informação privilegiada. Fiquei sabendo que fulano, meu Deus, né? Aquela história assim. Mas é mentira, né? É mentira. O que me incomoda é que as pessoas repassam isso, né, como se fossem verdade absoluta. Eu tenho o tal do grupo da família aqui no meu WhatsApp, que eu não debato com ninguém, mas eu recebo cada mentira cabeluda que eu falo, como é que pode alguém passar isso adiante, né? Então, o ideal é que a pessoa que recebe esse tipo de contato, né, esse tipo de informação, teoricamente, vá atrás, né, identifique. Hoje tem tantas ferramentas para você saber se aquilo lá é verdade ou não, né? Dá o famoso Google, né? Ou acompanha, ou manda, como alguns mandaram para mim, perguntando se aquilo lá era verdade ou mentira. Ou seja, pega a pessoa que você tem de confiança, de referência, mas as pessoas preferem acreditar nisso e repassar a mentira adiante. Então, é um método. Não é uma coisa nova, né? Desde que o mundo é mundo, a mentira existe. E as pessoas gostam da fofoca, gostam de saber sobre a vida do outro. Então, essa lógica é uma lógica que só foi propagada numa velocidade muito maior e numa quantidade muito maior, porque todo mundo tem um celular na mão e recebe ali a lorota que for pelo grupo e tal. De qualquer forma, Thales, eu acho que as pessoas deveriam ter um mínimo de consciência, né, de não repassar, primeiro, qualquer tipo de assunto que recebe. Hoje você consegue manipular facilmente voz, você consegue manipular facilmente imagem, né? Então você consegue montar a história que você quiser, o que é um negócio inacreditável, né? Você tem hoje programas de computador que são impressionantes e você consegue montar ali a mentira que você quiser. E aí é só sair por aí repassando. Eu acho muito complicado, mesmo com o aperto que está acontecendo agora, em especial nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, né, para fazer com que as grandes empresas de tecnologia sejam responsabilizadas por passar mentira. Eu acho que é um processo importante, porque os veículos de comunicação, por exemplo, eles podem ser processados aqui nos Estados Unidos, no Brasil, se começar a propagar mentira. Essas grandes empresas de comunicação não podem ser processadas, podem processar quem colocou ali a mentira. Então, é possível que essa legislação mude, e eu acho que é algo necessário, né? Ou seja, o mesmo tratamento que é dado à grande imprensa deve ser dado para essas empresas de tecnologia. Por outro lado, para segurar esse tipo de notícia, de fake news, enfim, de mentira, é muito complicado. Qualquer um pode colocar a lorota que quiser e disseminar isso. É fundamental que cada um tenha consciência e não repasse adiante se não tiver absoluta certeza de que aquilo que a pessoa recebeu ali
é verdade, ainda mais em época de eleição, né? Você falou sobre a questão da mídia. A parte da mídia, mas não é esse o envolvimento, não é esse o envolvimento que a gente pode fazer, mas eu queria saber a tua opinião, se a mídia tradicional, ela pode se aproveitar disso enquanto situações de avaliação para a população, certa parte da população, como uma espécie de ideologia no sentido de promover alguma coisa nesse sentido, usufruindo disso, que não é o correto, é bom a gente dizer aqui? Assim, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, você tem, os canais são muito claros, né, apoiam um ou outro candidato. Aqui não tem esse tipo de mais ou menos, né. O problema é quando você repassa informação mentirosa, né. Está acontecendo agora um caso aqui nos Estados Unidos, né, envolvendo a Fox News, por exemplo, que é uma emissora claramente que defende os republicanos, né, e tinha ali uma ligação muito próxima com o ex-presidente Donald Trump, em que vazaram algumas comunicações internas dos principais âncoras, dos principais jornalistas, e eles ficam falando mal do Trump, entre eles. E aí, quando eles estão indo ao ar, eles ficam defendendo, à época, né, defendiam o Donald Trump. E aí, o que acontece? É o que eu te falei, você quebra com a credibilidade de quem está passando aquela notícia, aquela informação. Peraí, o cara no ar fica defendendo o Trump, e aí em comunicações internas, que foram essas que vazaram recentemente, eles ficam falando mal do cara, né, do presidente, à época. Então, qual que é o jornalista que eu vou acreditar? É o que está no ar ou o que está falando internamente? Então, isso está pegando muito mal aqui nos Estados Unidos, muito mal mesmo. A credibilidade desses âncoras, que são âncoras famosos, milionários por aqui, está indo por água abaixo, né? Eles estão recebendo pedrada daqueles que apoiam o Trump, daqueles que não gostam do Trump, enfim. Então, esse tipo de situação, mesmo que você tenha uma linha editorial clara, olha, eu prefiro banana, né? O meu adversário gosta de abacaxi, né? E você transparece isso, deixa claro no ar, você tem que não só defender ou fazer a linha editorial da sua TV manda, mas no dia a dia agir dessa forma, né? E aparentemente, uma hora ou outra, se você tiver uma opinião contrária, a credibilidade vai para o espaço. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado. O que eu acho a comunicação deve ser verdadeira. Você sempre deve tentar passar aquilo que você acha, que você concorda, que você apurou, né, que você investigou. Hoje tem muito essa história do achismo pelo achismo, né? Não é ninguém, mas poucas pessoas pegam e ligam para... Deixa eu checar uma informação. É assim, é assado. O que para mim é fundamental. O jornalista não é especialista, né, normalmente em nada. Então você tem que procurar alguém que entenda do assunto, que esteve lá para... foi assim mesmo que aconteceu? Não foi? Estou lendo aqui essa notícia. Então, com esse embasamento que você leva a informação ao ar, na rádio, TV, internet, onde for. E não só ficar no achismo, porque esse achismo lá na frente pode ser o contrário daquilo que você imagina. Para mim, credibilidade é fundamental. E no momento que você perde essa credibilidade, sendo jornalista ou não, o que você fala pode correr o sério risco de não ser mais levado a sério. Em épocas de pandemia, como você falou aí nos Estados Unidos, o Brasil também teve grandes dificuldades em relação aos processos de aprendizagem. E que vamos surtir, e isso vai se desenvolver ao longo dos anos, em virtude do que foi esse período, né, de pessoas afastadas, também, ao mesmo tempo, aulas online, muitas pessoas que não tinham acesso aqui no Brasil ainda a essa tecnologia. Há um grande debate nesse sentido, mas o que eu quero te perguntar nessa questão é a formação do profissional jornalista hoje. Ela perdeu um pouco com essas gravidades dos últimos tempos. Os centros de referência educacionais, universidades, também perderam com propriamente destinação de recursos. Você acha que isso poderá e pode ou já está influenciando na própria profissão do jornalista, nesse aprendizado que deveria ser fundamental, Barão? Eu não tenho essa referência para te dar, Thales. Como eu estou aqui nos Estados Unidos desde que a pandemia começou, eu estou
eu, por exemplo, contratava as pessoas na Band News FM, era o chefe lá, então eu que fazia esse processo de contratar um estagiário. Então, a minha referência mudou um pouco, eu não estou mais nesse dia a dia daí. Mas eu imagino que seja algo que não afete apenas a nossa área de comunicação, né? Afete qualquer profissão, né? Imagina um médico aprendendo a fazer cirurgia pelo telefone, enfim, pelo computador. Não deve ser algo muito fácil. Então, imagino eu, qualquer profissão que tenha esse tipo de situação tenha um pouco ali a perder. Mas é uma situação muito específica, né, daquele momento do mundo, né? Então, é complicado. O que eu sempre acho, e aí independe da pandemia, ou independe da faculdade, depende do professor, é que o profissional que quer seguir nessa área tem que tentar ao máximo começar, né? Então, pega o primeiro trabalho que aparecer, a primeira possibilidade, a primeira abertura de portas que tiver para entrar. Porque acho que muito do que a gente aprende na faculdade é importante, é algo que a pessoa pode usar lá na frente, mas o dia a dia, seja de uma redação, seja de uma assessoria de imprensa, seja de uma área de marketing, enfim, seja do caminho que a pessoa quiser seguir, é fundamental ela estar ali acompanhando como é que funciona esse processo no dia a dia. Por mais que a academia seja importante, né, fundamental para muita gente, né, é no dia a dia que a pessoa vai acabar aprendendo os métodos, a forma com que a chefia prefere que um texto seja escrito, como que a notícia é levada ao ar, que tipo de apuração é feita. Então, isso independe da pandemia ou não, sempre que um profissional, um estudante, um universitário, conseguir uma brecha num lugar, mas o meu salário não vai ser muito bom, faz parte, né? É um começo, é algo muito complicado, precisa ter muita paciência, a pessoa não pode achar que no primeiro dia já vai passar um chefe, olhar para ela e falar assim, você vai apresentar o Jornal da Band amanhã, né? Não é assim que o processo acontece. Então, tem que ir com calma, com perseverança, não é uma profissão fácil, mas eu acho fundamental que quem puder encontrar uma brecha em algum espaço, né, entrar no mercado de trabalho, é o primeiro passo para conseguir subir nessa profissão tão complicada, né, com, infelizmente, muitos jornais fechando, portas se fechando, mas com outras se abrindo, né, como a gente falou mais cedo, com todas as possibilidades, em especial, que estão aparecendo na internet. Nós estamos conversando aqui na Semana da Comunicação, na 4ª edição, com Eduardo Barão, que fala sobre a sua trajetória, o jornalismo, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes de São Paulo, ele que já está há um tempo de 3 anos, né, nos trazendo sempre informações diretas de Nova York através do Grupo Bandeirantes, em rádio, em TV, nas redes sociais, enfim. Barão, como é que é o teu dia a dia aí em Nova York? Apresenta para a gente, porque eu sei que você é pai, você já salientou isso, casado. Eu sei que a gente, como é pai, a gente tem que ter também esse espaço para a família, nem tudo é trabalho, né, Barão? Fala para a gente um pouquinho dessa tua convivência com a família e, ao mesmo tempo, com o trabalho. Como é que você faz, Barão? Pois é, você sabe que morar aqui no exterior, né, é muito diferente porque as amizades todas ficaram no Brasil. Aliás, não foram só as amizades que ficaram no Brasil. Ficou minha cadela, minha gatinha, né, não sabia onde ia morar, tal, ficou na casa da mãe, casa da sogra, né, enfim. Você teve que dar um jeito na hora de vir para cá. É uma relação muito diferente, né? Como a gente está reconstruindo a vida num país novo, a família é o núcleo que você tem. Então, a gente é muito apegado, muito próximo, faz programas juntos. Com as crianças ficando um pouco mais velhas, evidentemente, elas começam também, elas já construíram algumas amizades por aqui, a tocar a vida delas, uma festinha, né? Vão à noite, eventualmente na casa de jogar videogame, esse tipo de coisa de adolescente.
a minha vida aqui é uma vida de muito trabalho, porque eu acordo cedo, dou aquela famosa olhada em tudo que está rolando, né, de notícia. Eu tenho entradas logo pela manhã na Rádio Band News FM, na programação do horário nobre da manhã, da Rádio Bandeirantes e do Bora, o Bora Brasil, que é apresentado na TV Bandeirantes. Então, tenho essas 3 entradas logo cedo. Aí eu apresento um jornal de 1 hora na Rádio Band News FM, jornal nacional, chamado Band News Station, vai ao ar às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Aliás, todo mundo quiser pode acompanhar, das 11 ao meio-dia. Aí, meio-dia e meia, eu tenho uma outra entrada no Band News TV, o canal por assinatura, né? O Band News TV. Aí eu faço a reportagem para o Jornal da Band, né? A gente decide ali qual vai ser a reportagem do dia, então aí saio para fazer matéria, fazer entrevista, enfim. Aí eu tenho 2 entradas novamente para as rádios, né? Ali depois da hora do almoço. Aí tenho mais uma entrada para o Band News TV. Aí à noite faço matéria para o Jornal da Noite e também faço matéria para o AgroMais, que é um canal ligado ao agronegócio do Grupo Bandeirantes. Ou seja, eu tenho meu dia inteiro tomado desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, numa carga horária aí de umas 12, 14 horas por dia. É muita coisa. Até quando a gente estava combinando essa entrevista, eu falei, precisa pegar um dia ali mais tranquilo, Thales, porque aqui é meio puxado e tal. Então não é tão simples assim. Todo o resto desse momento em que eu estou livre, eu tento dedicar à minha família. Então, por exemplo, meu filho mais novo, o Tomás, ele joga futebol aqui na região. Então eu faço questão de levar o Tomás, fico ali acompanhando o treino dele. Final de semana, eventualmente, tem um jogo que a gente tem que viajar para algum lugar e tal, então a gente tem que se programar para isso. O meu filho mais velho, o Rafael, ele tem uma veia dele artística impressionante, então aqui ele está tocando violino, que é uma coisa muito legal das escolas americanas, né? Porque eles aprendem muitas outras coisas além do currículo tradicional, do inglês, da matemática, da história, então tem uma gama de extracurriculares impressionante, e isso é demais, né, para os pais. Então eu vou lá acompanhar o Rafa tocar violino e, eventualmente, rapaz, até ver coisas aqui de Nova York. É muito engraçado isso, porque você está num lugar onde a maioria, ou boa parte da população mundial deseja estar, né, e nada mais é do que um cenário das minhas matérias, da minha rotina do dia a dia, né? Então, eventualmente assistir uma peça na Broadway com alguma novidade. Aqui é muito legal porque você tem artistas famosos que fazem curtas temporadas por estar aqui. É mais fácil você identificar quando esses artistas vão estar presentes numa peça. Aí você consegue comprar ingresso para aquela data. Eu sou comentarista da Band dos jogos da NBA, a Liga Americana de Basquete. Então eu acompanho os jogos aqui no Madison Square Garden, que é o templo, né, do New York Knicks, o time aqui da cidade, né? Então também faço transmissões toda segunda-feira, ou agora com a chegada da época de mata-mata, dos playoffs da NBA. Enfim, é uma vida muito dedicada ao trabalho. Como era também no Brasil, então não mudou muito. A minha rotina sempre foi uma rotina de muitas horas de trabalho, com diferentes funções, e é uma rotina muito, muito extensa, mas faz parte dessa proposta, desde quando a gente assumiu esse compromisso de vir para cá, e sempre que eu posso, e eu dedico essas horas, esses minutos a estar com os meus filhos, com minha esposa, enfim, porque é fundamental ter também um pouco de alívio mental em meio a tanta coisa que a gente faz. Mas, de qualquer forma, é algo que eu gosto, principalmente essa possibilidade de você falar de assuntos muito diferentes. Eu mantenho uma ligação muito forte com o Brasil, nesse programa que eu faço de 1 hora, todos os dias na Rádio Band News FM, não só falando de coisas daqui, mas falando também de coisas daí, então você está ligado no noticiário brasileiro, ao mesmo tempo que eu falo de assuntos completamente diferentes aqui do que tem de mais destaque no noticiário americano.
Mas aí eu estou vendo aí atrás de ti alguma simbologia que diz referência ao São Paulo. E aí o São Paulo como é que fica? Rapaz, o São Paulo eu vejo todos os jogos. Eu assisto todos os jogos, não tem conversa. Tem dois times que eu amo de paixão, é o São Paulo, outro é o Golden State Warriors, né, o time da NBA. E eu assisto todos os jogos, então é a minha válvula de escape. Hoje, para te ser sincero, é o que eu mais assisto do Brasil. São os jogos do São Paulo, que é uma coisa muito complicada, porque o São Paulo está uma porcaria, né? Está uma situação horrorosa, bem diferente daquela do passado, quando ganhou 3 títulos mundiais, enfim. Então é um sofrimento, é uma tortura, na verdade, mas é o que me dá prazer. Certo. Barão, você tem aí também, e eu peço licença para entrar nesse assunto contigo, que foi uma das grandes personalidades do nosso jornalismo brasileiro, Ricardo Boechat, que veio a falecer, infelizmente, em um acidente aéreo e que, por um ato que ninguém de nós pensava, né? E podemos até recordar disso, o próprio caminhão que chocou-se com a aeronave de Boechat, o motorista era aqui de Caxias do Sul. Era aqui de Caxias. Mas não é isso a nossa referência é a perda de Boechat, que foi uma grande marca para o jornalismo brasileiro. E você teve ao lado desse grande mestre, que foi um dos grandes âncoras do radiojornalismo brasileiro e do jornalismo brasileiro, inclusive criando novos estilos de apresentação, de um apresentador que não deixava de ser polêmico porque tinha uma opinião forte, né, Boechat? O que você pode nos apresentar, já que nós só o conhecemos como apresentador e através da televisão, mas que tinha essa credibilidade que você ostenta e que eu acho e que com certeza levará até o final dos seus trabalhos aí em Nova York ou por onde passar? Pois é algo que ainda me causa muita tristeza, né? Eu ainda lembro e ainda sonho muito com ele, por incrível que pareça, né? Já faz um tempo. Eu convivi com o Boechat por 13 anos, é um convívio diário e evidente que é o principal jornalista com quem eu trabalhei, disparado, mas para mim, né, assim, muito pessoalmente, Thales, o que eu perdi foi um amigo, né? O Boechat era um gênio no microfone, era um cara diferenciado mesmo, acho que nunca vai existir nada parecido com ele, pela capacidade que ele tinha de traduzir para diferentes camadas sociais da população brasileira, de faixa etária mesmo. O Boechat era ouvido pelo dono da empresa e pela pessoa mais humilde ali e conseguia se comunicar, o que é algo impressionante, algo impressionante. Ele tinha um poder de comunicação, ou como ele gostava de dizer, de verve, né, inacreditável. Mas, para mim, até hoje, o que eu lamento foi a perda de um amigo. O Boechat era um cara com quem eu trocava confidências, ele comigo, eu com ele ali, de coisas do dia a dia, coisas banais, né, coisas de casa. Ontem aconteceu não sei o quê, final de semana eu fui para tal lugar, pô, quebrei o pau com não sei quem, que coisa, tal. Tem coisas do dia a dia, como qualquer pessoa tem no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Mas, para quem não tinha essa experiência com ele, essa vivência com ele, é evidente que a história deixou marcado a perda de um cara completamente diferente, um gênio, um cara que conseguia sintetizar em palavras o sentimento de o Brasil inteiro. E era muito impressionante acompanhar essa rotina dele, porque, assim como eu, o Boechat tinha muitas dificuldades para dormir, dormia muito pouco, né? A gente falava sobre isso, inclusive, várias vezes, quais técnicas a gente usava para dormir, enfim. E nenhuma dava certo, um negócio horroroso, né, para quem tem insônia. E muitas vezes ele chegava lá sem assunto nenhum. Ele não tinha preparado nada antes, né? Ele nunca escrevia nada, era tudo de absoluto improviso. E aí a gente conversava com ele, né, os editores ali, antes dele ir para o ar, isso 5 minutos antes do jornal ir para o ar. E aí ele tinha uma ideia, ele construía na cabeça dele uma abertura, que é algo genial,
e mandava para o ar de uma forma como se tivesse pensado horas para fazer aquela abertura, né? E era um negócio, você fala, como é que é possível, né? O cara nem sabia dessa notícia há 5 minutos, ele acabou de ter contato com a notícia. Evidente que ele lia jornal, ele ficava ali lendo todos os jornais, tal, para identificar o que ele ia falar. Mas era algo que você fala, não é possível que esse cara faz isso com essa capacidade. Para quem está no rádio, já tinha mais de 10 anos de rádio, né? Então convivi com muitos profissionais de talento impressionante, mas o Boechat era algo fora da curva. E assim, a sensibilidade dele de identificar coisas que muita gente não estava vendo, né? Todo mundo indo por um caminho, ele fala, peraí, esse caminho está errado, vou por esse daqui. Você fala, pô, o cara tem razão. Então essa capacidade dele de comunicação, a capacidade de identificar o que as pessoas, o sentimento das pessoas, o que elas querem ouvir, né? Ou não, ou ir na contramão do que as pessoas querem ouvir, porque ele confia, né, naquilo, ele identificou alguma coisa diferente do que a maioria estava vendo, era algo inacreditável. E eu lamento profundamente. O Boechat faz muita falta, é algo que em alguns períodos, né, em especial que a gente viu recentemente do Brasil, em que fake news estava comendo solta, em que precisava ter uma voz mais ativa, né, em que pessoas talvez não seguissem por um caminho se ouvissem o Boechat, eu acho que tudo isso faz falta. E para mim faz muita falta pessoalmente, pela perda de um amigo. Foi um momento muito difícil, porque assim que ele morreu, eu fui colocado no lugar dele, né, na ancoragem do jornal pela manhã, e foi um momento muito complicado, porque eu ainda estava em luto, né, praticamente, e tive que ir em luto, ir para o ar e desempenhar um papel ali de apresentador, de âncora, então não foi nada fácil. Passado um tempo, né, depois dessa tragédia, eu escrevi esse livro que está aqui atrás, né, que é Eu Sou Ricardo Boechat, que eu conto muito das histórias que a gente viveu nos bastidores, e foi um best-seller, foi um dos livros mais vendidos naquele final de ano. As pessoas... eu fiz 3 sessões, foram 3 sessões de autógrafo, né, com filas e mais filas, né? Eu fiz 2 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. No Rio, terra do Boechat, a família inteira dele foi lá, a mãe, os irmãos, os filhos, né? Então, foi um momento muito emocionante. Então, o livro serviu um pouco para eu dar essa desestressada. Eu escrevia, chorava, Foi algo muito, muito duro naquele momento, mas eu achei fundamental ter um documento para tentar, de alguma forma, deixar para quem não ouviu, para quem não viu, para quem não acompanhou, o que representou o Boechat para muita gente e, no meu caso, representa até hoje. É uma referência para o jornalismo brasileiro, eu diria, uma essência do jornalismo brasileiro que perdemos, infelizmente, que deixa a sua marca também pela trajetória que deixou aqui, e grato também ao Eduardo Barão, porque sobre repassar, li tua obra, Eduardo, tenho ela em casa também, e ali ficou muito explícito tudo isso que você fala, tudo isso que você diz. Aliás, será que vamos ficar ou estamos ficando cada vez mais órfãos de grandes, eu não diria lideranças, mas grandes jornalistas como o Boechat? Como o Boechat é complicado, Thales. O Boechat era algo realmente fora da curva, né? Eu espero que não. Eu torço para que não. O Brasil tem uma tradição, e no Rio Grande do Sul em especial, né, de comunicadores sensacionais, né, com opiniões fortes. Faz parte da tradição, não só do Rio Grande do Sul, mas enfim, do Brasil inteiro, né? Você tem comunicadores, então eu espero que não. O que eu torço, né, é aquilo um pouco que eu falei contigo no começo, né, que as pessoas mantenham uma credibilidade. Não adianta você fazer um discurso, falar de alguma coisa
para ter ali 5 minutos de fama, para viralizar numa rede social, para ter eventualmente um ou outro audiência um pouco maior, você precisa ter uma constância. Não adianta você ser um dia, porque aquilo está sendo pedido pela turba, né, pela maioria, e no dia seguinte mudar de opinião, mudar sua forma de pensar, a não ser que você deixe isso muito claro. Ó, surgiram fatos novos, então estou mudando de opinião aqui. Tudo aquilo que eu falei, joga fora e tal. O que eu acho fundamental é você ter essa transparência. O Boechat, ao longo da carreira dele, deixou isso muito claro, né? Você precisa ser aberto, franco e tentar fazer o melhor na forma que você tem de se comunicar. Por isso, para mim, é fundamental que isso aconteça sempre. E eu espero que isso continue acontecendo. Não acho que nada parecido com o que o Boechat fez vai ter, mas cada um tem a sua forma de se comunicar, o público muda, as pessoas vão adquirindo hábitos novos, enfim. Então, torço para que tenhamos novos, bons comunicadores hoje e sempre. Eduardo Barão, uma conversa muito franca, muito amiga, simpática. Esse cidadão do rádio, da televisão, dos meios impressos, de tantas funcionalidades em meio à comunicação, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes, em Nova York. Eu queria, desde já, trazer um agradecimento especial. Quem acompanha o Barão, não sei se agora ele é barão americano, não sei o que ele era barão nacional brasileiro. Como é que fica agora, Barão? Agora, como é que estão te chamando? Barão internacional? Estamos por aí, Barão do Mundo, Barão das Américas. O Barão das Américas. É importante ter esse contato. Eu gosto muito, Alice, por isso que espero estar na comunicação durante muito tempo. E vai estar, sim. Eu queria te agradecer, te transmitir um abraço de todo o povo gaúcho, de todos os brasileiros, de todos aqueles que te acompanham, seja na TV, no rádio, pelas redes sociais, pelas tuas páginas, o escritor, o repórter, o jornalista, o apresentador. Eu conversei com Eduardo Barão, esse nome do jornalismo brasileiro que está além fronteiras hoje, lá nos Estados Unidos. Foi um prazer tê-lo aqui na Semana da Comunicação, a 4ª edição que estamos realizando. Muitíssimo obrigado, meu amigo, e que o teu sucesso seja o sucesso da tua trajetória, da tua família, e que possas levar aí o que o nosso telespectador e internauta, enfim, sentiu, que é um profissional convicto da credibilidade, da veracidade dos fatos, da ética e da responsabilidade, que é o que precisamos. Barão, um grande abraço, sucesso e tudo de bom. Thales, eu que agradeço pelas palavras, pelo convite. Desejo para todo mundo um grande abraço, um privilégio estar participando dessa semana tão importante aqui com todos de Caxias. Um grande abraço para você, muito obrigado e até uma próxima. Esse Eduardo Barão, que no bate-papo de hoje conversou sobre jornalismo e comunicação com todos nós. Você que acompanhou e está acompanhando a Semana da Comunicação aqui do Legislativo de Caxias do Sul. Amanhã tem mais. Nós esperamos por você. Até lá!